E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o mestre nacional Lucas Fonseca Piccoli e hoje eu estarei dando continuidade à nossa série de partidas clássicas. E a partida que eu trouxe para vocês foi de uma partida jogada por um grande jogador, que foi o Victor Korchnoi. Para quem não conhece, o Victor Korchnoi ele já foi top 2 do mundo da sua época e chegou a enfrentar o Karpov pelo título mundial. Além da grande trajetória dele como enxadrista, ele escreveu excelentes livros clássicos, e inclusive a partida que eu estarei mostrando para vocês hoje foi uma partida que eu extraí do livro dele, que traduzindo para o português seria minhas 50 melhores partidas de pretas. E bom, aqui ele enfrentou o grande mestre americano Nick de Firmian de pretas. E, bom, a partida aconteceu em Lugano, no ano de 1989. Aqui o Firmian abriu com E4, o Korchnoi respondeu com C6. Para quem conhece, as partidas do Korchnoi já é um lance que é bem inusual, né, para o repertório dele. Né? Ele já era um defensor mais de francesa. Na verdade, pode ser considerado um dos maiores jogadores de francesa. Né? E, bom, mas aqui ele escolheu a Caro-Kann. D4, D5, cavalo C3. Aqui então o Firmian escolheu a variante clássica da Caro-Kann. Korchnoi aqui tomou, bispo F5. Aqui ele já comenta algo interessante, que ele já tinha se familiarizado nessa variante no ano de 1979, graças ao seu ajudante Yasser Seirawan, que foi um dos segundos dele durante o match pelo Campeonato Mundial. E antes ele já havia jogado algumas partidas interessantes na variante do cavalo F6, que seria essa daqui, né? Que só ilustrando, poderia seguir, por exemplo, o cavalo para F6. Dama C2, as brancas estão ameaçando agora o ponto de H7. As pretas aproveitam e ganham tempo, desenvolvem a torre e dão cheque aqui no rei das brancas, ganhando um tempo. Então, bom, aqui cavaleiro 2. E aqui existe duas formas das brancas jogar. Podem jogar com roque pequeno ou roque grande. Aí fica por conta das brancas escolher qual a variante jogar, né? Costuma ser mais perigoso para as pretas a variante com roque grande, né? Que já é uma posição bem mais delicada em roques de alas opostas, né? Que costuma criar posições bem dinâmicas. Geralmente o ataque que chegar, por exemplo, as peças que chegar primeiro vão ganhar, né? É uma corrida de quem consegue chegar primeiro com o ataque. Outra variante possível é a variante que o Karpov criou com o cavalo D7, que já é uma variante mais sólida ainda. Pode ser com o cavalo F3, cavalo de F6, cavalo G3 e E6. É uma possibilidade aqui. Mas aqui ele escolheu o bispo F5. Cavalo G3, bispo G6. Bom, aqui ele já tem um ponto interessante, que para quem joga Caro-Kann deve estar mais habituado a ver o lance E6 nessa posição, né? Que é o mais jogado. Aqui ele comenta que das 3 jogadas teóricas dessa posição, ele diz aqui que a escolhida por ele na partida, que foi o cavalo de F6, é a menos precisa. Parece, na verdade, ser a menos precisa, pois permite que as brancas desenvolvam o bispo para F4. Né? Mas assim, como todos os lances do xadrez, existem prós e contras. Né? E o lado bom do cavalo de F6 é que está acelerando o desenvolvimento da ala do rei, né? Que já é um fator bem importante aqui nessas posições, que podem, eventualmente nessa variante, surgir uma posição de roques em alas opostas. Então, o desenvolvimento é primordial. Aqui também, ao invés de E6, nessa posição, também pode ser jogado Dama C7, que já, como vocês podem ver aqui na setinha, já impede que o bispo se desenvolva para F4, né? É a ideia do lance.
mas aqui seria o cavalo de F6. Então ele colocou o bispo em F4. Aqui já é uma posição interessante que eu gostaria que vocês pensassem aqui um minutinho aqui, não precisa ser nada demorado, de como que vocês vão jogar aqui. Existem duas opções aqui para as pretas. E eu quero que você pense um pouquinho e me diga, né, qual opção você escolheria aqui. Bom, aqui existem duas opções, o natural E6, que foi o que o Korchnoi jogou, com a ideia de desenvolver o bispo de F8 simplesmente, né, estaria correto, mas também tem uma linha que ele inclusive comenta aqui, que é a linha de dama 5. C3, dama B5. É uma linha bem antiga e que na época era recomendado pela teoria por alguns praticantes da Caro-Kann. E aqui ele comenta que em realidade essa variante é inútil, né? Porque depois de, por exemplo, C4, aqui nessa posição, ganhando um tempo em cima da dama aqui, dama B4, bispo D2, dama por B2, roque, dama B6, né? Voltando a dama aqui para evitar que leve torre de FB1, né? Que é o que as brancas estão ameaçando prender a dama aqui, cavalo E5. Essa aqui já é uma posição difícil, como vocês podem perceber, porque as pretas estão extremamente atrasadas no desenvolvimento. E aqui elas vão sofrer bastante aqui. E aqui basicamente já mostra que a linha é duvidosa, né? Porque as brancas já estão muito bem aqui. Então a linha mesmo aqui é E6, rocão, bispo E7, cavalo E5. E aqui nessa posição, ele comenta que a primeira intenção dele era trocar os cavalos, né? O que foi a primeira coisa que passou na cabeça dele. Mas aqui bom, ele mostra algumas análises, né? Outros lances possíveis. Aqui para as brancas poderia ser cavalo E4, que é bastante jogado. E aqui ele comenta que, exceto para essa primeira possibilidade que eu estou mostrando para vocês, as outras ele iria jogar dama 5. E, bom, por exemplo aqui, dama E2 ele ia mandar dama 5, já tocando aqui no peão de A2, C4 também permite dama 5, e rei B1 dama 5. E, bom, mas aqui ele tinha pensado, como eu falei, em trocar os cavalos, mas aqui ele escolheu jogar com roque mesmo. Por que ele não trocou o cavalo aqui? Bom, aqui ele analisa um pouco essa variante com cavalo por E5. As brancas podiam seguir com D por E5. Dama por D3. Torre por D3. Cavalo D5. Bispo D2 e B5. Na verdade, sim. Não é uma variante ruim, né? Eu acabei me errando aqui, mas essa é uma variante confortável para as pretas, né? Ele comenta aqui. Que também era possível de ser jogado. Mas aqui ele estava querendo jogar com roque porque era uma posição que ele já tinha implementado algumas vezes. Então ele já estava mais habituado, né? Mas também era possível jogar essa variante. Aqui, por exemplo, bispo E5 para não trocar as damas. Pode ser uma ideia que você tenha pensado, né? Pode seguir aqui com cavalo G4. Se tomar em G7, cavalo para F2, dama F3, torre G8, dama para F2 e torre para o G7. Que é uma posição que as brancas não conseguiram nada, né? Porque esse bispo em E7 ele é bem forte, né? E o cavalo de G3 não é mais forte que esse bispo. E bom, aqui outra possibilidade também poderia ser dama E2, que ele considera ser a mais precisa, ao invés de tomar em G7. E bom, a gente vai tomar esse cavalo, era a ideia das pretas aqui. D por E5, ganhou tempo em cima da dama. Dama C7, F4, roque, cavalo E4, centralizando o cavalo. E aqui essa era considerada a linha mais chata, de acordo com ele, com uma pequena vantagem aqui para as brancas. Aqui é outra posição que eu quero que vocês pensem um pouquinho, né? Já é uma posição assim que vai sair já da abertura e ir para o meio jogo.
Então já pode ser considerado uma posição crítica aqui, porque as brancas já desenvolveram as peças, né? Agora já não existe lances tão naturais aqui, né? Então pensa aqui de uns 3 a 5 minutinhos aqui, e daí depois você retoma o vídeo. Bom, eu vou dar continuidade ao vídeo, eu espero que você tenha acertado, né, pausado o vídeo. E aqui o Firman jogou o cavalo E4, que parece ser bem natural, mas esse já é um lance que interroga aqui. Qual outra possibilidade que poderia ser jogada? Dama E2 aqui, se você pensou nesse lance, você está certo, esse é um lance muito bom aqui, com ideia de cavalo E4, ele prepara melhor, né, essa jogada. Por exemplo, Dama 5, que como a gente já viu, é um lance meio que temático da Caro-Kann nessa variante. Rei B1, Torre de AD8. Aqui as brancas possuem uma pequena vantagem nessa posição, mas é uma posição característica da variante, né? Poderia aqui seguir, por exemplo, C4, cavalo E5, D por E5, cavalo D7. Aqui trocando os bispos aqui. Agora, esse peão de E5 aqui é uma debilidade, né? As pretas estão pressionando. E bom, aqui seguiu com H6, cavalo por E5. Torre D5, torre por D5, C por D5. E essa partida foi a partida entre o Beliavsky contra o Tal em Moscou no ano de 1981. Essa partida ela terminou em empate. Foi uma partida que ele colocou como referência aqui. E bom, outro lance possível também que você pode ter pensado, né? C4, também é um lance possível. Aqui poderia ser cavalo E5, bispo E5, C5. E aqui segue um lance bem curioso aqui, que é bispo para o G7. Aqui as pretas têm que aceitar, né, o sacrifício. Dama E2, bispo G5, rei B1, cavalo F6. Agora está, né, descoberto aqui em cima da dama. Sendo atacada, a gente precisa mover a dama aqui. Dama C8, E7, torre 8, torre D6. E aqui já é uma posição difícil para as pretas, né? O ataque das brancas parece que está vindo muito forte aqui. Dama G4 propondo trocas. As brancas não vão trocar aqui, né? Claro, elas sacrificaram material aqui, então elas precisam manter as peças no jogo. E já está ameaçando o mate aqui, de G7. E bom, aqui seguiu, para não me alongar tanto, aqui seguiu F6. E aqui posteriormente as brancas ganharam aqui. Eu vou falar o nome dos dois jogadores, caso alguém quiser olhar essa partida melhor. É uma partida entre o Karpov contra o Hubner. Que é um jogador de 2.630 em Tilburg em 1982. Bom, aqui então o cavalo E4 interroga, porque pode seguir aqui, cavalo por E4, dama por E4, cavalo por E5, bispo por E5 e dama D5. Isso não se interroga porque aqui as pretas já conseguiram igualar, né, nessa posição, já estão equilibradas, né? O cavalo E4 acaba simplificando muito a posição e acaba perdendo a vantagem, né? E bom, aqui se as brancas, antes de a gente continuar na variante principal, aqui D por E5, é um lance que você pode ter pensado. Aqui poderia seguir dama 5, atacando A2, rei B1 defendendo, torre de FD8. Aqui continuando ele comenta que as brancas não podem evitar trocas na coluna D, né? Como a gente pode ver, está acontecendo uma batalha pela coluna D aqui. E só podem esperar agora conservar uma ligeira vantagem no final de bispos, em vista da sua melhor estrutura de peões.
Bom, mas aqui o que o filme escolheu foi bispo E5, dama D5. E aqui é um momento interessante também. Ele é bem instrutivo. E eu gostaria que você pensasse aqui uns 5 minutinhos e que decisão que você tomaria. Você trocaria a dama em D5 ou você manteria as damas? E qual lance que seria o que você jogaria de brancas aqui? Bom, eu vou continuar aqui o vídeo, eu espero que você tenha acertado o lance. Aqui então, o lance que o Firmino jogou é um lance que interroga aqui. Inclusive aqui o Korchnoi ele comenta que como estava a campanha dele durante o torneio, é que ele estava com 6 pontos em 7 rodadas possíveis. E aquele inclusive ele comenta, né, que o leitor pode perdoar ele porque naquele dia ele estava de mau humor e depois dessa jogada ele ofereceu empate aqui às brancas. E o adversário dele, o Firmino, recusou o empate. E aqui ele já analisou, aqui o lance só pra mostrar pra vocês o lance que o Firmino jogou é dama G4 que interroga. Aqui o Korchnoi já tinha analisado essa posição em casa e aqui ele comenta que o melhor lance para as brancas aqui seria trocar mesmo as damas. E aqui teria que tomar de C por D5, para, digamos, haver um desequilíbrio na estrutura, né? Vocês podem ver aqui, existe uma maioria aqui. E existe uma maioria das brancas na ala da dama, né? Enquanto as pretas têm na ala do rei. E aqui então, essa é a ideia, né? Esse desequilíbrio na estrutura, né? Que daí é uma forma mais fácil de desequilibrar a posição do que se a gente tivesse tomado de E, por exemplo, né? Daí fica simétrico, basicamente. Bom, aquele jogo da dama G4, que não é bom, de acordo com o Korchnoi. Tá ameaçando aqui mate, né? G7, as pretas precisam fazer alguma coisa aqui, né? Aqui, então, F6. Isso F4, ameaçando o ponto de H6. E aqui começa basicamente uma guerra de quem chega primeiro aqui no ataque, né? Quem causa mais danos ao rei adversário. Porque aqui Korchnoi jogou dama 2. Aceitando o desafio aqui das brancas. O Firmino, ele continuou com o bispo H6. Torre F7 única, defendendo o ponto de G7. C3 e A5. Como eu já falei para vocês, em posições com rocks em alas opostas, você sempre tem que se preocupar em chegar com o seu ataque primeiro, né? Porque é isso que vai prevalecer no fim das contas, né? Uma posição dinâmica em que cada tempo nessa posição é muito importante, né? Então o Korchnoi, como ele já conhecia muito bem esse conceito, ele não perde tempo e já vai com A5 aqui, né? Com a ameaça de A4 seguida de A3, que já é algo muito desagradável para as brancas. Aqui ele comenta que segue havendo muito jogo nessa posição, mas as pretas já estavam na frente, né? Já começou a investida de peões aqui. E aqui o segredo para as brancas conseguir sustentar a posição delas era perceber que estava, digamos, atrás na corrida de quem chega primeiro no rock do adversário, né? E se ele tivesse percebido isso, ele teria tomado medidas importantes antes na posição. Porque aqui ele jogou bispo D2, que é um lance com ideia de seguir o ataque, né, com H6 aqui e eventualmente ajudar um pouco a defesa aqui na ala da dama, das brancas. E, bom, aqui ele comenta que, por exemplo, o bispo D2 ele não é um lance mais forte aqui da posição, um lance mais forte que seria o rei C2, que é um lance bem estranho, né, porque a gente não costuma mover nosso rei quando a gente está tomando um ataque, assim, principalmente dessa forma, né? Parece que ele está subindo o rei aqui. Mas a ideia desse lance
ela é bem sutil até. Ele quer trazer esse bispo de H6 para cá, para defender justamente da ameaça de A4 A3. Ajudar a defender, né? E novamente aqui mostrando como a profilaxia é muito importante no xadrez. Aqui você pode ter pensado torre de H1, que é um lance natural para centralizar as torres e eventualmente estar ameaçando aqui o peão de E6, né? Aqui poderia seguir A4. Rei C2 novamente, esse lance precisa ser feito. Aqui dama B3. Se rei B1 aqui é A3. E as pretas chegaram aqui no ataque. Então precisa subir com o rei. E aqui as pretas têm E5. Que já começa um caos completo aqui na posição, né? O rei das brancas está no centro aqui e as pretas já estão querendo abrir a posição, né? Posição vantajosa aqui para as pretas. Se não, imagina que até esteja com vantagem decisiva aqui, que é uma posição extremamente difícil, né? O computador pode dizer aqui que é defensável, mas do ponto de vista humano já é uma posição na prática complicada aqui. Mas o lance que ele jogou aqui foi bispo D2. E aqui o Korchnoi seguiu com o lance dele A4. Aqui ele comenta que as pretas já têm muitas jogadas tentadoras, mas elas não devem se esquecer que as brancas possuem ameaças na ala do rei. E aqui ele coloca umas variantes ilustrativas aqui. Por exemplo, um lance que você pode ter até pensado aqui como torre A6, que é um lance interessante. Com a ideia, né, de passar a torre para o ataque. As brancas têm muitos recursos aqui e aqui ele já mostra uma variante bem interessante. Novamente o rei C2 aqui vindo pro tabuleiro, né? Aqui poderia seguir torre B6, ameaça do B2. E aqui torre B1, tem que defender esse peão. Bispo A3, bispo C1 e C5. E aqui já C5 exclama, inclusive, é o lance mais forte. E aqui já as pretas têm vantagem decisiva nessa posição. Já as brancas estão perdidas aqui. Então para vocês verem que até o torre A6 funciona aqui. Mas claro que as brancas ainda teriam um pouco mais de resistência aqui com esse rei C2, que já é difícil de achar, né? Aqui então, jogo rei C2, dama B3, com a ideia de fazer o rei subir, né, para o tabuleiro, porque rei B1 aqui imagino que já deve ter A3 essa posição aqui, já as brancas já estão quase perdidas aqui. Imagino que um lance como bispo C1 deve ter um lance como A por B2 aqui, bispo por B2 e aqui, bom, não sei, torre A2 aqui pode ser um lance possível aqui, continuando o ataque. Mas enfim, rei D3 aqui é a melhor possibilidade para as brancas. Torre D8, colocando aqui nesse raio-x do rei, né? Já mudando o plano das pretas, né? Que inicialmente era avançar o peão de A para conseguir martelar esse peão de B2 e ameaçar mate. Mas aqui como o rei está subindo, a gente precisa mudar os planos agora, né? Aqui rei E2, o Firmino quer a todo custo esconder o rei dele. E aqui essa posição é uma posição extremamente crítica. Essa eu vou pedir para vocês novamente pausarem o vídeo e pensarem qual lance vocês jogariam aqui. Aqui eu já recomendo um pouquinho mais de tempo, né? Uns 7, 8 minutos aqui, porque aqui já é uma posição que, se você achar o lance correto aqui, já vai estar basicamente meio caminho andado para a vitória, né? Bom, então aqui o Korchnoi ele comete uma imprecisão aqui. E se você pensou no lance E5 aqui, sinto lhe informar que esse não é o melhor lance, mas é um lance muito natural, né, que provavelmente muitos de vocês devem ter pensado. Mas aqui existe um lance muito mais forte nessa posição, que é o lance dama C4, exclama. Qual que é a ideia desse lance? É que a gente quer de novo que o rei suba, que ele não tenha refúgio ali
atrás dos peões da ala do rei, né? Eu não consigo fazer essa manobra aqui e meio que esconda o rei dele. Mas aqui você pode perguntar, mas Lucas, aqui as brancas não podem jogar rei E1 nessa posição? Bom, aqui segue uma variante interessante, que agora E5 aqui é muito forte. As brancas têm que contra-atacar, aqui se ficarem numa defesa passiva elas vão perder. Então H6. A gente toma em D4. E aqui bispo E3 exclama. E não pode tomar em E3, porque está caindo a dama, né? Essa é a ideia das brancas. E, bom, aqui um lance com A3 para tentar quebrar a estrutura de peões das brancas aqui. As brancas seguem aqui com torre por D4. Contra-atacando novamente a dama. Troca. Dama 2 aqui exclama, é outro lance fino aqui para continuar a pressionar as brancas. E por A3, dama 1, dama D1, dama por C3. E aqui vem um ensinamento do Korchnoi. Quem já leu o livro dele sabe que ele, em algumas partidas, ele comenta algumas coisas muito instrutivas. E nessa partida não foi diferente. Por isso que eu também escolhi essa partida para mostrar para vocês, porque esse ensinamento é bem interessante mesmo. Aqui ele comenta que ele escolheu abster de jogar essa variante, né, esse que acaba finalizando nesse dama C3, pois ele recordou de um velho provérbio, digamos assim, que demasiados cheques significam que algo vai mal no ataque. E aqui ele inclusive comenta que só Deus mesmo sabe quais são as regras no xadrez e quais são as exceções, né? Mas aqui então a gente já aprende uma coisa, né? Que se a gente tiver que dar muitos cheques no nosso ataque é porque algo vai mal, vai estranho na posição, né? Então que vocês memorizem essa frase dele aqui que é muito instrutiva. Então foi por isso que ele escolheu o lance E5 aqui, que é um lance pior, mas humanamente ele justificou aqui por algo que ele, por um conceito que ele sabia, né? Mas enfim, também é possível, assim que se você pensou, né? Mas de acordo com o computador não é o mais forte nessa posição, mas a partida é entre dois humanos, né? Então tá tudo tranquilo aqui. Aqui as brancas tomaram. Dama B5 com a ideia de novamente dificultar que o rei fique num lugar seguro. Rei 1. Aqui ele comenta inclusive que outra possibilidade era F3. E não é fácil de refutar esse lance aqui. F5, por exemplo, interroga nessa posição. Porque as brancas têm dama F4, torre D3, bispo E3, dama D5, rei E2. E as brancas conseguiram escapar, né? Então aqui deveria seguir com F por E5, e G3, dama por B2 aqui. Tinha que ver, né? Ou E4, imagina aqui também que seja possível. Bispo E3, torre D3, torre por D3. Não, aqui eu acho que talvez E4 ainda não é possível por causa que as brancas conseguiram ainda trocar um par de torres aqui e eu acredito que tomando aqui mesmo em F por E5 seja ainda mais forte, né? Ganhando um tempo. G3 e aqui tinha que ver tinha que ver dama por B2 aqui. Bispo E3, torre D7, bispo F6 aqui. E aqui é uma posição que as brancas ainda estão lutando, mas que esse peão de A vai fazer toda a diferença, né, na partida. Bom, então rei E1, dama por E5, defendendo do cheque, né? E com a ideia de tentar, né, depois que simplificar essa torre, conseguir um abrigo para o rei, né? Como eu já citei anteriormente. Aqui torre por D1, rei por D1 e dama D5, centralizou a dama, aqui novamente incomodando o rei das brancas e forçando uma decisão, né? Onde é que vai colocar esse rei? E aqui eu quero que vocês
pensem. Esse vai ser a última posição que eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo aqui e me falarem qual que é o melhor lance defensivo aqui das brancas, qual que é o melhor lance de rei nessa posição. Que só dando um spoiler é um lance de rei aqui. Então pensem aqui de uns 5 minutinhos e depois vocês olhem aqui a resposta da posição, né? Aqui o lance correto aqui das brancas é o lance rei C2. Que não foi, adiantando, não foi um lance jogado pelo Firmian aqui. E aqui a variante que poderia seguir com o rei C2, bom, imagino que vocês devem estar curioso qual que é a resposta das brancas com o lance dama B3, né? Bom, aqui poderia seguir rei D3, F5 e dama C4. Propondo trocas aqui, já é uma posição que as brancas estão conseguindo um pouco de resistência, né? Aqui o lance F5 também pode ser jogado. Dama por A4, F4, o R1 e dama G5. Aqui por incrível que pareça, as pretas na verdade têm uma pequena vantagem. E porque, como vocês podem ver, até que as peças brancas conseguiram mais atividade, né? E o engraçado é que esse rei ele voltou para lá da dama e é justamente o lado correto que tinha que ter ido, né? Mas aqui o Firmian ele errou, ele jogou rei E2, que também é muito natural, né? Se você acabou não acertando o exercício aqui, não tem problema, era uma posição já bem difícil mesmo de achar o lance, porque esse C2 não é nada natural, né? Eu tenho o peão em A5 aqui, que parece que já está pronto a avançar para A3, e aqui não tem nenhuma peça branca na ala da dama, não tem nenhuma peça branca para ajudar a defesa do rei branco, né? Mas ok, aqui seguiu F5 exclama, com a ideia de F4, né, e abrir a posição do rei branco. Dama G6, F4, bispo C1, bispo C5 aqui, com a ideia, né, de trazer a torre pro ataque. E o bispo já está tocando no ponto de F2, já é uma posição desesperadora aqui para as brancas. Dama D3, dama para o G2, torre F1, tem que defender o ponto de F2, dama G4, cheque. E aqui o Firmian aqui, ele acabou cometendo uma gafe aqui, né, e jogou o lance rei D2 aqui, que interroga, né, por causa do lance torre D7. E aqui as brancas abandonaram. E bom, o que eu quero que vocês lembrem dessa partida? Lembra lá daquela frase lá que o Korchnoi comentou, que é muito interessante lá, que demasiados cheques em uma posição de ataque é porque o ataque vai mal. E também mostrar como ele conduzia a iniciativa, né, o ataque na posição, como ele conduzia bem o Korchnoi. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa partida. E bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreve no site, no canal roxo, nossa. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha com seus amigos. E bom, seria isso. Eu quero agradecer você pela atenção. E nos vemos no nosso próximo vídeo aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!